Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e vidas assim com muito propósito, né, Walter? Isso mesmo. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que eu acho que vai ressignificar o propósito de muitas pessoas. A Obrigada. Andréa Salles, ela é, na verdade, vamos colocar assim, conceituar, ela é uma pessoa curiosa que gosta de estudar, mas ela é formada em administração e está se formando em psicologia, não é isso, André? Isso mesmo. Exatamente, você me resumiu. Eu sou muito curiosa. Eu também me encaixo nesse tema. Descobri que gosto muito de estudar, né? A gente estava conversando aqui e eu descobri por que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar pessoas, eu não gosto de estudar tudo. Eu gosto de estudar coisas específicas. Então, assim, descobri que eu amo pessoas, eu sou uma amante radical de pessoas. E dentro, né, dessa busca por conhecer e compreender o outro, eu tenho aí alguns cursos no currículo, graças a Deus. E eu achei muito legal, você estava comentando, e eu acredito que isso às vezes acontece com muitas pessoas, que elas passam ali na escola, no ensino básico, assim, meio desinteressado pelas matérias, né, e até se sentindo mal, falando, nossa, não vou ter um futuro, porque eu não gosto de estudar, mas às vezes falta só ela encontrar aquilo que ela realmente gosta para se dedicar, porque eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando você encontrou aquilo que você realmente gostava, ficou fácil o processo de estudar, né? Ou não? Exatamente, sim, completamente. Eu não sei a tabuada. Você me perguntar a tabuada aqui, eu tô na frente dos contadores, né? Você me perguntar a tabuada que eu vou passar vergonha, porque realmente eu vou saber de 5, de 2, por aí. Porque eu não gosto nada de matemática. E aí, quando eu entrei no curso de administração, por conta de processos de aceitação, de cumprir com o que os outros desejavam de mim, eu me vi, assim, totalmente frustrada. Porque eu tinha feito a metade do curso de Direito, abandonei o curso de Direito porque fui mãe aos 18 anos e tive que cuidar do meu filho, abandonei o curso de Direito, que era uma paixão para mim na época, e fui fazer administração. Quando eu fui fazer administração, meu Deus, matemática financeira, HP, eu não sabia fazer a matemática básica, imagina a financeira. Então, assim, era muito frustrante e eu fiquei desesperada, passei raspando, assim, aquele negócio. Eu trabalhava, na época, nos sindicatos bancários, e lá tem um contador, e aí eu pedi para ele me ajudar, porque eu não tinha a menor... A gente não sabia ligar aquela HP. E a gente fazia a prova com HP, né? E aí ele me ajudou na época, ficou dias e dias me ensinando a usar a função. E a gente era tudo anotado. E realmente, se você me perguntar assim, como que liga, eu não vou saber hoje. Foi só para passar na prova. Mas eu encontrei mesmo, né, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de aprender. E dentro disso, eu vou embora. Assim, eu me deleito. Como é que fala? Perdi até a palavra. Eu me deleito nesse universo do desenvolvimento humano. Realmente, eu gosto muito. Eu gosto muito. E como é que você se encontrou? Como que foi esse processo de descoberta? Porque tem muita gente que eu acho que até hoje também está nesse caminho de tentar achar algo que motive ela, que dá essa vontade para ela de estudar, de buscar conhecimento, de agregar em algo, só que a pessoa tá ali e talvez ela pense assim, não, eu não vou achar nada que eu goste. Você caiu de uma hora para outra, você teve um estalo e falou, cara, é esse aqui que eu quero fazer para minha vida. Gente, é engraçado que eu lembro do dia. Só para contextualizar, né? Eu passei no vestibular e descobri que estava grávida no mesmo mês. Eu brinco que foi tudo junto. E eu passei no vestibular para Direito, que não era um curso que eu queria. Eu queria meu curso de ensino médio, né? Aquela que a gente coloca na camiseta do ensino médio, era jornalismo. Eu desejava, né, ser jornalista. Mas na época era só federal. Não passei na federal, então a gente tem que procurar outra opção. Estudei durante 1 ano, passei no curso de Direito. E descobri que estava grávida. De um relacionamento de 1 mês. Então, assim, minha vida é uma loucura. Não assustando, não. E dentro disso, né, comecei a fazer direito. Eu trabalhava no escritório de advocacia, então fazia muito sentido para mim na época. Mas não era algo que eu era apaixonada, assim, falar para você, ai, gente, eu amava o curso de direito. Não, eu gostava, eu me via trabalhando, porque o direito é um leque muito amplo, né? Sim. Mas não era algo que eu amava. Deixei o curso no 5º período para cuidar do meu filho, não tinha quem cuidasse dele. Na época, nós ainda não éramos casados, então, assim, foi muito complicado esse começo. Meu filho muito doente, eu perdi minha cunhada nesse meio do caminho, grávida. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram nesse período.
Então, eu tive uma fase na minha vida onde eu fiquei realmente uma folha solta no vento. Se me perguntasse, eu não sabia o que queria. E dentro desse processo, eu tinha uma necessidade de ser aprovada e de ser aceita pelas pessoas muito grande. Tanto por ter sido mãe muito nova, porque eu achava que eu tinha frustrado as expectativas dos meus pais. Eu achava que eu era, né, assim, a frustração da vida dos meus pais, porque, nossa, uma filha que nem casou e teve filho com 18 anos. Então, eu achava que eu tinha acabado com os sonhos dos meus pais. E também da família do meu esposo. Então, eu queria que eles olhassem para mim e vissem valor em mim. E dentro desse processo de querer ser vista como alguém de valor, eu fui convencida a fazer administração, porque eu precisava ter um curso superior, né? Essa era a exigência. E aí eu fui fazer administração, igual eu falei aqui, gente, negação. Era legal porque eu fiz muitos amigos. Eu sempre sou dos relacionamentos. Fiz muitos amigos, eu tenho uma amiga até hoje maravilhosa, louca para ir lá visitar ela, que mora em Los Angeles. E fui seguindo o curso, né? Até que no 6º período, quase acabando o curso, que são de 8 períodos, eu descobri a psicologia organizacional. E aí eu comecei a brilhar o olho e falar assim, gente, tem algo dentro da administração que eu posso fazer. Trabalhava já nos sindicatos bancários, era secretária-geral lá do sindicato. E tive que treinar um estagiário, porque eu já estava grávida da minha segunda filha, com 23 anos. E aí, nesse treinamento desse estagiário, eu comecei a enxergar uma habilidade natural que eu tinha de transmitir conhecimento. E aí eu comecei, gente, eu quero ser professora. Minha mãe é professora, tudo se encaixava, né? Quero ser professora. E eu coloquei isso na minha cabeça, quero ser professora, quero ser professora. Então, tive minha filha. Minha filha, nós descobrimos uma cardiopatia, ela tinha 5 meses, eu já tinha voltado da minha licença maternidade, nós descobrimos uma cardiopatia e eu novamente precisei parar de trabalhar, parar de fazer tudo para cuidar da minha filha. Minha filha não comia. E ela sempre baixo peso, precisei parar tudo. Eu fiquei extremamente frustrada. Eu acredito que, inclusive, foi o primeiro episódio depressivo que eu tive nessa época. Hoje eu tenho consciência disso. Na época eu não tinha, não fazia ideia. Sei que eu fiquei muito triste, foi muito ruim e foi muito difícil, mas não tinha essa consciência. E aí, quando a Rafaela tinha 1 ano e pouquinho, eu resolvi voltar a estudar. Falei, não, eu vou fazer uma pós. E meu cunhado me incentivando, não, cunhado, vai mesmo e tal. E a necessidade de ser aprovada, de ser validada, de ter valor para a família, sempre ali, né? E ele foi e me falou, não, cunhado, faz mesmo, faz gestão comercial com foco em pessoas, que é muito bom. E eu fui atrás dessa pós-graduação, uma MBA, na verdade. E nesse MBA, a 2ª aula do MBA foi com a Tatiana De Angela, vocês conhecem ela? Sim, conheço. Ela era professora na época. E ela, com meia hora de aula, eu mandei uma mensagem pro meu marido. Eu nem lembro se era WhatsApp, se era mensagem de texto. Eu falei assim, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer. Porque ela me fascinou de uma forma com o desenvolvimento pessoal. E a matéria dela era gestão do tempo e ferramentas de produtividade. Porque ela tinha escrito um livro, né, a respeito de gestão do tempo. E ela é realmente aquela pessoa ali que a gente vê nos palcos hoje, né, brilhando no mundo. Ela era aquela pessoa ali na sala de aula. E ela me inspirou de uma forma, assim, tremenda. Que eu passei anos, assim, com o meu mural dos sonhos. Era palestrar ao lado dela, aquela coisa, né? Mas foi nesse dia. Nesse dia, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero capacitar pessoas. Eu quero ensinar pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem ser melhor do que elas são. Eu quero ensinar habilidades, eu quero ensinar elas a gerir o tempo, ensinar a gerir a carreira, ensinar a gerir a vida. Aí eu pensava, gente, mas eu não tenho know-how, né? Eu não tenho vivência, né? Eu sou dona de casa, as crenças muito limitantes. Já tinha treinado 2 crianças já. Tava treinando, olha, e assim, modéstia à parte, estou treinando muito bem, porque meus filhos são 2 tesouros na terra, assim, são pessoas fora da curva. Não é porque são meus filhos, não, mas meu menino, ele tem 20 anos hoje. E eu falo, meu menino, ele é fora da curva. O caráter dele, a postura dele, ele está começando a trabalhar agora, ele estagiou 2 anos no estado. E ele mesmo conseguiu uma oportunidade lá dentro. Ele sozinho, ele está conquistando o espaço dele. Então, assim, ele tem uma responsabilidade, gente. Ele não quis pegar no volante do carro até fazer 18 anos. Ele falava, não,
se eu dirigir antes, eu tô fora da lei. A lei é para todos. Então, eu vou fazer, Marlos Filho, mas na estrada de chão. Não, mãe. Na estrada de chão, a lei acaba? Na hora que é na estrada de chão, a lei acaba? Ele é politicamente correto, ele é muito humano. Então, assim, eu tô acertando. Eu tô treinando bem. Começou bem, né? Comecei bem. Mas isso era uma coisa que impedia minha mente. E engraçado que nessa MBA, eu, muito falante, né? Como gosto mais de conversar, me relacionei muito com os professores. Os professores Rio, São Paulo, todos vinham dar aula nessa época, porque não tinha, né? Online. Era raríssimo. E aí eu lembro que um dos professores, Fernando Nogueira, se eu não me engano, é Nogueira mesmo, porque teve 3 Fernandos nessa MBA. Ele falou assim, cara, você tinha que dar aula aqui no IPOG. Aí pronto, aí liguei aquele sonho lá de trás. Ser professora. Eu vou ser professora, E aí eu lembro que um colega da turma foi convidado para ser professor no quadro do IPOG. E eu não. Mas esse colega, ele tinha um know-how muito grande. E eu não tinha. Então, aquela bênção que chegou para o meu colega, porque não era a minha vez, me afetou, confirmando todas as minhas crenças negativas de que eu não tinha capacidade, que eu não era tão boa, e que, nossa, olha lá, né? Tanta gente melhor que eu. Então, assim, foi um processo muito difícil, mesmo tendo me encontrado. Para eu enxergar minha capacidade, enxergar meu potencial, foi muito difícil. E como você fez? E aí, assim, eu imagino que esse processo de enxergar a sua capacidade não é algo rápido como as pessoas imaginam que seja. Tipo assim, foi ali, olhei, vi, tenho capacidade. É um processo lento, né? Eita, então, assim, quebrar as crenças limitantes que você tinha. Porque aí você foi mãe, assim, você foi mãe nova, então você teve que se construir uma mãe. E aí depois você teve que se descobrir como uma mulher e uma profissional para conseguir realmente quebrar todas essas limitações que você construiu no decorrer, porque até então você era mais só... Você não enxergava valor em ser só mãe, mas é algo extremamente valioso. E eu acho que a sociedade, às vezes, ela acaba colocando a mãe numa posição inferior do que a que ela tem na vida da gente. Porque se a gente está aqui é porque nossas mães nos criaram, nos educaram, né? Nos colocaram no caminho da vida. Exatamente. E hoje, cada adulto hoje deve muito à sua mãe por essa base, sabe? Como você deu o exemplo do seu filho. Cara, hoje quantas pessoas da idade dele têm a mesma postura, a mesma criação, os mesmos valores? Hoje é raro mesmo, sabe? É raro. Eu brinco e eu falo, nossa, sua geração é complicada. Meu filho, que geração difícil essa sua. E assim, Sene, quando você fala, né, eu saltei da adolescência, da fase, da fase da bagunça, né, da descoberta, para ser mãe, para a fase da responsabilidade. Então, assim, e eu tinha comigo que eu tinha que provar para o mundo que eu era uma boa mãe. Que eu ia dar conta. Que eu conseguia. E que eu dava conta sozinha. Nisso eu quebrei a cara. Fiz muita coisa errada, né? Assim, tive comportamentos que hoje eu não faria de forma alguma. Mas eu tinha essa necessidade de provar, sabe? Provar, exatamente o provar valor. Isso me perseguiu por muito tempo, até pouco tempo, inclusive. Me perseguiu muito essa questão do provar o meu valor, mostrar que eu sou capaz de criar um filho, de educar um filho, de acertar com um filho, né? De ensinar ele a fazer as coisas certas. Então, realmente, a gente não valoriza a figura da mãe. E as mães não se valorizam. Sim. Eu falo por mim. Eu passei muitos anos menosprezando meu papel, menosprezando a minha função e invalidando, sabe, todos os meus sacrifícios. Eu mesma não precisava de ninguém. E muitas mães passam por isso, invalidando, assim, cada dificuldade que a gente transpõe sendo mãe, porque é uma responsabilidade muito grande você educar um outro ser humano. Você transferir para uma outra pessoa caráter, valor, educação, sentido de vida, porque ser pai é dar sentido de vida. Então, assim, você tem que dar um norte, né? Você não vai ficar com aquele filho ali para sempre. Você vai ensinar ele a caminhar
com as próprias pernas. Então, é dar um sentido, dar um norte para ele ali e deixar que a vida dele também vai acontecer e ele também vai ter os aprendizados dele. Então, assim, eu vejo muito, muito, muito isso mesmo na maternidade, assim, essa desvalorização do nosso próprio trabalho. Aí é pesado. Puxado. André, beleza. Aí você teve essa construção da família, que você achava que não era um trabalho, mas é trabalhoso. E aí você viu, se identificou com esse curso na faculdade, com essa matéria na faculdade de administração. Foi. Nesse momento, você decidiu que ia fazer psicologia ou você fez uma pós e falou, agora chegou a hora de eu ingressar no curso de psicologia? Nossa, gente, tudo na minha vida é meio do lado errado, assim, né? Eu tive filho, depois casei. Aquela eu fiz pós para depois fazer psicologia, porque eu fiz esse MBA, fiquei um período trabalhando com desenvolvimento, estudando desenvolvimento humano, fiz várias formações de coaching, né? Não essas que a gente vê dos gurus aí da televisão, mas formações básicas mesmo, de teorias que são aplicáveis e replicáveis. E aí veio a pandemia. Eu estava ali em 2019, né? Isso. Em 2018, 2019, muito ativa dentro do coaching, dentro do treinamento, palestrando. Cheguei a fazer um workshop só para mulheres, que foi ótimo, foi assim, algo que foi muito bom para mim. E aí veio a pandemia. Pandemia, o que aconteceu? Fiquei presa na fazenda. Não tinha nada que fazer, todo mundo lá, e aquela incerteza. E eu vendo, né, meus sogros ficaram muito abalados emocionalmente, porque a gente ficou na fazenda com os meus sogros. Que a gente foi para passar o final de semana, decretou, e lá nós ficamos por 60 dias direto, até ir para casa e depois voltar para lá. E aí eu vi como a saúde mental deles foi, assim, numa decrescente. Meu sogro, assim, eles se afetavam muito pelas notícias, assim, da questão de ver os caminhões da Itália, né? Que aquelas cenas foram marcantes na televisão. E a minha sogra, o pânico do medo de morrer. E aí eu comecei a procurar literatura, que eu sempre gostei de ler. Fui procurar, né? Literatura a respeito de ansiedade, a respeito de pânico. E comecei nesse... Foi aí que tudo começou, assim, em questão da psicologia. Dentro do coaching, hoje eu brinco, né, que eu entendo porque que os psicólogos odeiam os coaches. Hoje eu brinco assim, na faculdade eu falo, gente, eu entendo por que o psicólogo odeia coach, porque realmente o coaching, ele se apropriou de muitas técnicas ali da psicologia de uma forma muito rasa e perigosa, inclusive, dependendo da aplicação, ela é perigosa. Porque você não entende ali o contexto todo do indivíduo, é perigoso aplicar algumas coisas. E aí... começaram os ensinos online, né? Porque foi muito rápido, o mercado se adaptou muito rápido. Sim. Eu entendo que foi uma mudança muito rápida. E aí o IPOG lançou uma pós em TCC, online. E eu falei, cara, será que eu posso fazer, né? Porque ela dava exclusivo para psicólogos. E aí eu entrei em contato, mandei minhas certificações, todas de coaching, de administração, de gestão, já era aluna do IPOG, né? E aí, fui aprovada. Não, você está apta a realizar. Porque uma das minhas formações, ela tem um registro internacional. Porque o coaching no Brasil, ele não é validado. Mas fora do Brasil, ele tem instituição que certifica, que regulamenta. Então, assim, por essa certificação, eu consegui entrar. Porque, tipo, ela vale, né? Alguma Sim. coisa. E aí, entrei na pós. Eu era a persona não grata da pós, porque eu era a única não psicóloga e muito curiosa. Eu lia mais do que todo mundo, eu acho, porque, assim, como todo mundo tinha um conhecimento ali. Já tinha uma base. A base, né, construída. Eu estava construindo um prédio no vento. Eles tinham uma base onde eles estavam construindo uma pós, né? Então, assim, eu tive que ler muito, eu tive que correr muito atrás. E 2 pessoas me acolheram nesse grupo. E uma delas estava terminando o curso de administração, acabou se tornando um grande amigo. Hoje eu indico muitos pacientes homens para ele, porque eu acho que ele é fantástico. E eu fui galgando esse caminho no meio dessa pós, foram 18 meses. Eu conversei com o coordenador, que foi um dos professores fantásticos, e eu conversei com ele. Ele falou assim, olha, Andréia, como terapeuta, eu acredito que você vai sair apta.
Mas não se contente com isso, não. Não se contente. Aí, beleza, terminei e engrenei uma outra online. Porque assim, né? Aquela eu não posso parar, né? Na minha cabeça é essa, eu não podia parar. Engrenei uma outra online. Só que ao engrenar essa pós-online, outras questões foram surgindo na minha vida. Problemas no meu casamento, questões que eu já estava num processo de depressão e eu não sabia. A verdade, não sabia, não. Não aceitava que estava e não tinha consciência, né? A minha melhor amiga, na época, estava com depressão. E ela falava as coisas pra mim e eu identificava aquilo em mim e eu pensava, gente, mas eu não posso ficar mal. Agora é o meu momento de ser o SOS dela. Eu não posso me deixar abater por nada agora. Agora é meu momento de segurar firme. E eu lembro que em agosto eu comecei a ter crises de ansiedade. Nossa. Crises e crises e crises. E assim, eu não falava que era crise de ansiedade. Eu falava que era crise de choro. Eu chorava, me faltava o ar, assim, e eu tinha sensação de queda livre. Ninguém entendia essa sensação que eu tinha. Inclusive, eu não conheço ninguém que teve essa mesma sensação. E aí foi. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu tive um problema conjugal muito grave. E aí, nesse problema conjugal, a depressão veio assim, derrubando, atropelando, trator de esteira, passando em tudo, assim, ó. E aí eu realmente entrei no que chamam de fundo do poço. Que eu falei assim, meu Deus, e daqui eu não saio. Não tem como sair desse lugar. Então, assim, eu estava feliz, eu estava atendendo como terapeuta, né? Teve esse porém, eu atendi 1 ano como terapeuta de adolescentes, porque é minha paixão. Eu sou alucinada por quem ninguém gosta, que são os adolescentes. Eu amo, gente, eu acho o máximo. Na faculdade, a gente teve a matéria de desenvolvimento humano na adolescência. E a professora ficava fascinada, porque assim, eu sou apaixonada. Eu falo, gente, que fase deliciosa, eles são isso, eles são aquilo. E ela falava, André, você não é normal. Eu falo, É a primeira pessoa que eu vejo falar que gosta de adolescente. eu sou alucinada pelo universo da adolescência. Eu acho que é uma fase muito negligenciada pela sociedade, culturalmente repelida, e eles precisam tanto da gente, eles são tão carentes de atenção, tão carentes de afeto, tão carentes de ouvido, sabe? Simplesmente parar e ser ouvido. E eles têm tanto para agregar que a gente não percebe no nosso dia a dia. Então, ela veio, né? Aquela assim, tesourinha. Eu estava atendendo como terapeuta, estava tudo aparentemente bem. Então, aparentemente eu estava bem. Aparentemente eu estava sorrindo, né? Aquilo que a gente estava falando antes. As pessoas não fingem ter depressão, elas fingem estar bem. E eu estava bem, eu estava cuidando dessa amiga, né? Cuidando assim, né? Ouvindo, acolhendo e tudo. E aí veio um problema no casamento, onde nós quase nos divorciamos. E a depressão. E aí o meu mundo todo deixou de fazer sentido. Tudo deixa de fazer sentido quando você entra em depressão. E assim, é a coisa mais maluca, intensa e dolorosa que eu já passei. De tudo, assim, da minha vida, de luto, de tudo. Foi a depressão. Porque tudo que fazia sentido pra mim deixou de fazer. Tudo que me alegrava deixou de me alegrar. Tudo que eu amava eu deixei de amar. Tudo que eu acreditava, né, que eu falei que eu comecei a questionar, nem sei se falei no ar, falei agora, que eu falei que eu questionei a minha fé, eu questionava a minha fé todos os dias. A minha base, meu tudo, porque você me tira tudo, mas não me tira Deus. Me tira tudo, mas não me tira a minha fé. Porque é aquilo que me sustenta. Sem a fé que eu tenho no Senhor, eu não estaria aqui. Mas até isso a depressão tirou. E a depressão, ela é um processo muito solitário. E ninguém te fala isso. Eu lembro que essa amiga, ela falava isso pra mim várias vezes. Ela falava, é muito solitário, amiga. Você tem que entender que é muito solitário. Mas eu não entendia como que podia ser tão solitário. Porque eu já achava que a maternidade era solitária. Porque a maternidade, ela é solitária. Eu mesmo, com 18 anos, quando eu engravidei, todas as amigas sumiram, né? Primas sumiram, amigas sumiram. Então, eu já tinha achado a maternidade algo muito solitário. Mas nada se compara com a depressão. Porque a depressão, por mais que você tenha pessoas te apoiando,
que não foi meu caso, que não foi meu caso, mas tirando os profissionais, ele é um processo só seu. É muito silencioso, é muito solitário, é muito doloroso. E é algo que ninguém entende. E eu acredito muito, assim, que essa questão da depressão, como não é... A gente está aprendendo a lidar com esses problemas de saúde mental agora, né? Porque até pouco tempo, pouco se falava sobre isso. Então, tudo era muito taxado como frescura, preguiça. E, assim, é um processo que o seu cérebro não funciona direito. Exato. Então, eu sempre vejo, e eu conheço pessoas que têm depressão, que é assim, se você tá com diabetes, você faz o quê? Você toma insulina. Uhum. Se você tem pressão alta, você toma um remédio para pressão. Se você quebra a perna, você vai lá e coloca um gesso e cola aquele osso. Se você tá com depressão e precisa tomar remédio para curar a química do seu cérebro, as pessoas acham que isso é fraqueza. Então, assim, tá com diabetes, beleza. Quebrou a perna, beleza. Mas depressão não. É você que não tem Deus. Vê, né? Como não é uma coisa tangível, é muito difícil. E quando você fala que é solitário, eu nunca tinha parado para fazer essa associação. Mas porque daí a pessoa olha para sua vida e fala: mas Andréia, você é casada, tem 2 filhos lindos, tem uma família linda. Isso tanto. Por que você tá assim? Você não tem motivo para ser... Eu imagino que essa é a frase número 1. É a frase assim, e é a frase que te coloca mais mal ainda, porque aí você começa a olhar para sua vida e pensar: nossa, eu realmente não tenho motivos para reclamar e estou sofrendo. Por que estou sofrendo tanto? Eu ia te fazer uma pergunta, pegando o que a Ana estava comentando. Esse processo ser solitário é porque as pessoas se afastam ou porque a gente se sente sozinho mesmo e a visão da gente que muda? Tipo, eu tô sozinho, eu tenho que resolver isso sozinho. Eu acho que as duas coisas. As pessoas se afastam porque é muito difícil lidar com uma pessoa deprimida. Porque uma pessoa deprimida, ela perde totalmente sentido. Eu não tinha vontade de fazer nada. Nada. Então, assim... E aí, quando eu fazia, eu tentava estar bem. Aí, vamos falar assim, eu me esforcei e fui encontrar você. Uhum. E aí, eu chegava lá, eu incorporava o Robin Williams. Que o Robin Williams era uma pessoa extremamente alegre. Morreu em decorrência do quê? De um autoextermínio, suicídio. Uhum. Né? Então, assim, socialmente, eu queria parecer bem. Então, assim, as pessoas não suportam isso. Porque chegaram a falar que eu estava mentindo, né? Igual eu estava falando pra Céline lá fora. Das coisas mais duras que eu ouvia é que eu estava inventando a depressão. Porque eu sabia os sintomas, porque eu estava ali... Estudando, exatamente. E justamente por estar estudando é que eu neguei tanto, eu acho, sabe? Que eu demorei tanto para falar assim, cara, eu preciso de ajuda mesmo. Não dá mais. Isso não é uma crise de choro, isso não é nada. Isso é um problema mesmo. Engraçado que eu já fazia terapia. Não estava fazendo terapia certinho toda semana, não, mas eu já fazia terapia. E eu lembro que eu procurei minha psicóloga na época. E ela falou: Andréia, procura um psiquiatra, né? Pelo que você me fala, eu não vejo isso. Mas por quê? Porque eu não falava, né? Eu não falava a verdade para ela. Eu não falava aquilo que realmente me doía. Eu ia lá e eu falava das minhas demandas, das dores, que a minha mãe tinha os traumas, né? Que eu tinha da minha mãe, os traumas que eu tinha, porque é clássico, né? Os traumas que eu tinha do meu pai, os meus medos da maternidade. Às vezes um ou outro problema do casamento, mas eu não falava de mim. E olha que loucura, eu só percebi que eu não falava de mim, eu já estava, assim, com meses na depressão. Quando eu fui para uma outra psicóloga, porque essa eu tive que sair dela, porque ela não tinha mais horário, eu comecei a fazer faculdade, incentivada por ela, inclusive. E aí ela não tinha mais horário para mim, no período que eu podia, e aí eu tive que procurar, passei por uma psicóloga, nada que eu não indicaria para ninguém, e até eu encontrar a minha psicóloga atual, que tem o mesmo nome que eu, inclusive. E acho que foi na 3ª sessão, ela virou para mim e falou assim: que hora que nós vamos começar a falar de você? E aí veio assim, aquele filme que eu falei assim, cara, eu nunca falei de mim. Dos meus sentimentos, sabe? Eu nunca consegui. E foi muito difícil. Muito difícil, porque eu era a pessoa que eu tava bem pra todo mundo. Eu tava bem pra você gostar de mim.
Eu tava bem para você ver valor em mim. Eu tava bem para poder cuidar das pessoas, porque atos de serviço é a minha linguagem de amor. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de demonstrar amor com toques. Eu não sou muito disso, não, sabe? Aquela amiga que manda mensagem, ai, amiga, mas eu não sou. Eu realmente não sou essa pessoa. Eu gosto de amizades de baixa manutenção. E então eu sempre fui essa pessoa que estive a serviço para que as pessoas me vissem. Então, assim, eu falava dos outros. Eu passei anos pagando terapia falando de outras pessoas. Falando da minha mãe, falando da minha irmã, falando do meu pai. E da vizinha, do periquito, do papagaio. E cadê? Eu não falava de mim. E aí eu lembro que quando a André me fez essa pergunta, eu falei assim, mas eu sempre tô falando. Aí ela, olha, Andréia, até agora eu não ouvi falar de você. E aí ela começou a me perguntar coisas de mim. E eu não tinha resposta. Porque eu nunca tinha olhado pra mim com o olhar que eu deveria ter olhado. Então, assim, é solitário em todos esses aspectos. Porque quando você começa a olhar para você e você começa a construir a cerquinha no seu terreno, você começa a ficar do lado de dentro sozinha. As pessoas param de jogar o lixo no seu quintal, mas elas também se afastam de você. E aí você fica com todo aquele lixo que já foi jogado ali, com toda aquela bagagem que você tem, com tudo que você tem que construir sozinha para resolver. Que, na verdade, a vida é assim. Só que a gente vai negligenciando esses processos ao longo da vida. Eu negligenciei ao longo da vida em decorrência de cuidar do outro. E de fazer com que o outro gostasse de mim, me amasse, me aprovasse. Esses foram os meus sentidos de vida durante 37 anos da minha vida. Eu passei buscando com que o outro olhasse para mim com um olhar de aprovação. Olha que loucura, né? E quantas pessoas chegam até o fim da vida assim? Né? E experimentam dessa vida vazia de sentido, literalmente, e vazia de si mesmos. Porque eu ouvi uma analogia uma vez, inclusive num podcast, que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Ele falou assim que um dia ele estava passando por um bairro muito chique, e ele disse que passou casa linda, casa mais linda que a outra, de repente um lote baldio cheio de lixo e entulho. E aí ele falou assim, cara, ninguém vai pegar esse entulho e jogar dentro da casa de alguém. Por quê? Porque ali a pessoa delimitou o limite. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente é um lote baldio. E as pessoas vão lá, ó, jogando. Eu fui a vida inteira. Uma vida, um lote baldio. Eu não botava limite nas pessoas. As pessoas faziam o que queriam de mim, até porque se não fizesse, não iam gostar de mim. Então, assim, fazia o que queria, falava o que queria. E eu fui acumulando todo esse entulho, todo esse lixo na minha vida, e de tudo. E chegou ao ponto que eu tive que lidar com tudo isso. E sozinha. Porque ninguém vai lá tirar o entulho que jogou. E como é que é essa saída da depressão? É difícil. É muito difícil. A depressão, ela não tem cura, né? A depressão, ela é um transtorno que ela tem remissão. Então, a gente não se fala em cura dentro de depressão, ansiedade. Hoje eu me encontro em remissão. Hoje vai completar agora dia 23 ou 25 de janeiro, um ano que eu estou sem medicação. Mas a remissão da depressão, ela é um processo árduo, que a maioria das pessoas não se dispõe a galgar. Porque é um processo de tirar todo esse entulho, né? De falar de você mesmo em terapia, de falar sobre você, sobre as suas dores, sobre os seus limites, sobre as suas crenças limitantes. Assumir a responsabilidade de si mesmo. A autorresponsabilidade, assim... a gente fala muito de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te conduz para a autorresponsabilidade. De você falar assim, fui eu que deixei jogarem um lixo em mim. Fui eu que deixei a pessoa falar comigo desse jeito. Fui eu que deixei mandarem em mim assim. Fui eu que deixei me tratarem mal. Fui eu que deixei me amarem tão pouco a ponto de eu achar que aquilo ali bastava. Isso é verdade. Então, assim, é sobre nós. E é muito difícil admitir, gente, porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro. E quando você assume que a responsabilidade é sua, o fato de continuar ruim vai ser seu também. Então, aí você tem que agir sobre aquele ponto. Exatamente. E essa ação, ela te coloca ali
contra algo que você não quer olhar, né? Você quer que seja culpa do outro, que é o outro que não faz determinada coisa. Então, assim, realmente, quando você toma essa consciência, você não pode mais reclamar de estar ruim. Exatamente. Você não pode reclamar daquilo que você permite. Engraçado que eu ouvi essa frase tantas vezes de uma cunhada minha, que ela falava, ó, não reclama daquilo que você permite, não reclama daquilo. E eu repetia, como se fosse um mantra. Não reclama daquilo que você permite. Mas a gente faz isso. A gente tem tantos mantras que a gente só fala, mas não faz. A gente não internaliza, não entende. Não internaliza, sabe? E assim, por isso que eu acho que muitas pessoas não conseguem vencer o processo da depressão. Porque é muito difícil virar ao ponto de falar assim, cara, essa pessoa só vai me ferir até o ponto que eu deixar. Mas e aí, se eu perder ela? Talvez seja até melhor perder aquela E pessoa. se eu perder? Foi muito, 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 muito difícil pra mim isso. Porque, assim, como a base da minha vida, da minha relação social era a aceitação, aceitar que eu ia perder pessoas foi, acho que, a parte mais dolorosa. A construção mais difícil de enxergar e falar assim, eu vou ter que perder. Eu vou ter que perder. Pra ganhar, eu vou ter que perder. Porque se eu não sair desse lugar, eu vou continuar sendo ferida, eu vou continuar sendo machucada, eu vou continuar doente. Porque a cura depende de mim. Depende do que eu vou fazer. Depende do movimento que eu vou fazer, para que lado que eu vou. Eu vou pro lado de me responsabilizar, de cuidar da minha saúde física, da minha nutrição, da minha saúde mental, dos meus relacionamentos, porque como nós, humanos, somos biopsicossocial e noético, a gente precisa cuidar da nossa parte biológica, a gente precisa cuidar da nossa parte social, a gente precisa cuidar da nossa parte emocional e da nossa parte espiritual. A gente não tem como negligenciar. Todas essas áreas existem, todas estão interligadas, todas se influenciam. Então, assim, quando eu preciso assumir essa posição de autorresponsabilidade, falar assim, cara, para eu ficar bem emocionalmente e até biologicamente, né? Vamos falar assim, da questão física, eu preciso sair de ambientes que eu gosto muito, porque de alguma forma a gente tem ganhos, com qualquer coisa que a gente faz, a gente tem ganhos. Sim. É muito difícil. Para mim foi a parte mais difícil. Muito, muito, muito difícil desse processo. Até hoje é tema da terapia. Pessoas que eu deixei, ambientes que eu não frequento mais, até hoje ainda é questões da terapia. E só um ponto, eu acredito que conseguir assumir toda essa responsabilidade, todo esse processo e conseguir ter força para isso é porque a partir do momento que você está tomando um remédio, ele regulou a química do seu cérebro, que é a parte biológica, e aí com a parte psíquica você consegue ter essa ação. É mais ou menos nesse sentido mesmo? Mais ou menos, porque assim, eu vejo que o remédio, ele ajuda a você ter um pouco de ânimo para realizar qualquer coisa, porque a depressão, ela tira mesmo, gente, completamente a sua vontade de fazer qualquer coisa. Quando eu falo vontade de fazer qualquer coisa, é tomar banho, é comer, é qualquer coisa que você precise movimentar para fazer, assim, gastar energia. Então, nos primeiros dias, eu lembro que foi assim, inclusive uma fase muito, muito difícil, mas uma fase onde eu tinha muita ajuda de pessoas externas, foi no começo, assim, que eu fiquei 3 dias sem levantar da cama. E aí o meu filho, aquela assim, não vou chorar não. Meu filho ligou para minha mãe. E eu não tinha falado nada para minha mãe. Nem que eu estava mal, nem que eu estava passando por um problema conjugal, nada. Não tinha falado nada. Porque, para não preocupar, porque eu também sempre fui assim, eu sempre fui muito de fazer as coisas sozinha. E aí, meu filho ligou pra minha avó. Vó, vem aqui, que eu preciso da sua ajuda. Minha mãe não come há 3 dias. Minha mãe não levanta da cama há 3 dias. Minha mãe não toma banho há 3 dias. E aí, minha mãe foi, me levantou. Ó, eu querendo chorar. Aí até eu tô querendo chorar. Minha mãe foi, minha mãe, minha irmã. E a minha irmã ligou pra uma amiga minha, a Bel. E aí, minha irmã ligou pra essa amiga, ligou pra outras amigas, que foram todas lá para casa. E aí eu lembro que minha mãe me deu banho, eu sentada no banheiro, minha mãe me deu banho, e quando eu saí para a sala, tinha um mutirão de pessoas lá. É engraçado que às vezes as pessoas assim falam, né, que
que eu tive ingratidão a alguns momentos por conta de relacionamentos que eu escolhi que não deveriam ter mais a mesma intensidade. Mas eu não me esqueço de nada, assim, desses momentos, sabe? Então, assim, esse dia foi muito marcante para mim. Eu lembro de sentar na cozinha e da sensação de vazio e dor. Eu só sentia dor e vazio. É uma coisa inexplicável. Por isso que a depressão é muito solitária. Porque você não consegue explicar, ninguém vai entender mesmo. Exatamente. Fica Né? confuso, né? Assim, chega um ponto que você deixa de explicar, você desiste de explicar. Porque, assim, a sensação que você tem que ninguém tá entendendo, ninguém tá entendendo, ninguém tá entendendo. E realmente as pessoas não estão entendendo. Porque não dá para entender. É muito, muito difícil, muito É algo muito individual. pessoal, né? Muito pessoal. Por exemplo, as minhas crises de ansiedade, eu tinha sensação de queda livre. Essa minha amiga também tinha crise de ansiedade. Ela não tinha. Eu tive uma prima, ela falou pra mim, ela falou, nossa, ela é madrinha do meu filho. Ela falou, comadre, eu não tinha isso não. Eu tinha a sensação de que tava uma pessoa apertando meu peito. Eu falava, não, eu tinha a sensação de que eu tava caindo de um prédio. Aquela sensação de montanha-russa, quando você desce aquela descidona que dá aquele frio, eu tinha aquela sensação, só como se eu não tivesse sentado em lugar nenhum. Então, eu podia estar deitada, que eu tinha a sensação que eu estava caindo. Eu podia estar em pé, que eu tinha a sensação... Nossa, era horrível, gente. Era horrível, horrível, horrível. Tanto tentar descrever que era horrível, era mais. E aí, eu me machucava, porque eu tentava segurar nas coisas. Eu machucava as pessoas. Machuquei meu filho várias vezes. Porque meu filho foi, assim, meu SOS. Tudo eu chamava ele. Tudo eu... Quem passou comigo, todo esse processo foi meu filho. Por isso que eu falo que eu tenho um menino fora da curva, gente. Uma adolescente para fazer o que ele fez comigo. Ai, meu Deus. Ele é maravilhoso. Oh, a mãe, né? Maravilhosa. Mas, para você ter uma ideia, né? Esse dia eu lembro dessa sensação de vazio. E engraçado que é como se eu estivesse vendo um filme. Eu te contando isso hoje, a minha memória é como se eu estivesse vendo um filme da movimentação das pessoas. Uma me trouxe um remédio, a outra fez uma comida para mim. E eu lembro de duas orando na casa. E eu lembro da minha mãe conversando e da minha irmã explicando. E eu lembro de pessoas em volta de mim. Mas eu não lembro do que falamos. É muito, muito estranho, assim, essa sensação de vazio. E aí as pessoas foram afastando, assim. É como se fosse o processo do luto, né? A casa enche Depois e a casa esvazia. E aí, quando a casa foi esvaziando, quando as pessoas foram perdendo a paciência, porque perde mesmo a paciência de lidar com tudo aquilo, aí eu entrei numa outra fase, que era a fase do medicamento não me ajudar, do medicamento me piorar, e troca de medicamento. E aí passa 5 dias bem, de repente o medicamento vem um efeito colateral que te derruba. Eu passei por 5 medicações até eu acertar. Então, assim, nossa, meu Deus, aí você acha que você vai melhorar, aí você começa a dar aquela melhoradinha e vem a situação. Aí você fala, cara, eu ainda tô presa nessa situação. Começa a melhorar, o remédio te derruba com um efeito colateral terrível. Nossa, muito difícil. E aí eu cheguei nos meses de maio, junho e julho, que foram os piores meses dentro de mim, que foram os meses que eu comecei a ter ideação suicida. Eu, por conta da minha construção de fé, da minha construção mesmo cristã, eu não cheguei a planejar nada contra mim. Eu não tinha coragem. A verdade é essa, que eu não tinha coragem. Mas todos os dias, na hora que eu ia deitar, eu chorava. E várias vezes eu ajoelhei no pé da cama e falava, Senhor, eu não aguento mais essa dor. Não me deixa acordar amanhã. Não me deixa acordar, eu não aguento mais, eu não aguento. E aí eu acordava. E aí eu acordava e eu chorava. E era assim, era muito intenso. Porque aí eu pensava, cara, eu vou ter que aguentar mais um dia. Não era viver, não era passar, era aguentar. Porque a depressão, ela te traz dor física. Às vezes as pessoas pensam que é só aquela questão do humor, né? Tá batido, tal, mas não é. Falta de energia. Falta de energia, falta de propósito, falta de sentido, falta de tudo. Mas dá dor. A dor física. Eu sentia dor constantemente. Eu tomava um relaxante muscular forte quase que todos os dias. Eu comecei a tomar Tramal, né? Pra ver se eu aliviava aquela dor física. E eu fui me dopando de remédio. Tudo assim. Ia no pronto-socorro, inventava uma dor. Fui no pronto-socorro de ortopédico, aí me passaram Tramal. Eu falei, minha coluna e tal, aquele negócio. Porque, desculpa, deprimida, a gente faz umas coisinhas meio doidas. E aí eu
comecei essa espiral decrescente. E eu tava falando pra Sene, engraçado que eu tinha muito preconceito com um suicida. Muito preconceito. Às vezes alguém, assim, dentro da igreja, se escuta muito testemunho, né? E eu lembro que um dia uma pessoa, cunhada de uma grande amiga minha, que ela até brincou, ela falou, amiga, fala de mim lá no podcast. Aí eu vou falar, Adriane, ó. A cunhada dessa amiga minha, que é uma querida, uma pessoa fantástica também, talvez seria uma pessoa maravilhosa para estar nessa mesa, inclusive, ela contou o testemunho dela. E eu lembro do meu julgamento interno, olha que loucura. De pensar assim, gente, como que uma pessoa bonita dessa, inteligente, porque ela é inteligente pra caramba, uma vida boa, né? Uma vida boa, não tem nada, né? Cristã, tentar suicídio assim. E aí depois nós vivenciamos uma situação de suicídio na família, um familiar do meu marido. E eu lembro do velório, eu ficar pensando, cara, como é que ele não pensou no filho? Cara, como é que ele não pensou, né, na família? Olha a mãe dele, né? Caraca, né? Olha a família passando por tudo isso e eu me indignar com aquilo ali. E hoje eu olho com tanta compaixão e eu penso assim, cara, eu só não fiz porque eu não tive coragem. Porque podia ser eu. Porque a dor é tão grande que você não pensa se seu filho vai ficar sozinho. Você não pensa se sua mãe vai sofrer. Você só quer acabar com aquela dor. Você quer aliviar. Qualquer outra coisa é menos dolorido que aquilo, né? Que é essa dor que você tá sentindo. Na verdade, eu vou falar pra você. A gente não enxerga a dor do outro, não. A gente fica meio... Eu fiquei. Não vou falar a gente, né? Porque eu não posso generalizar. Mas, assim, no meu processo, eu fiquei muito alheia à dor do outro. Muito alheia. Porque a minha dor era tão grande que eu não tinha espaço para sentir a dor de ninguém. E você só quer aliviar a sua dor, né? Exatamente. Então, se eu não estava preocupada se a minha filha, na época, com 12 anos, ia ficar sem mãe, realmente eu não estava. Quando eu pedia para Deus não me acordar, eu não estava, gente, eu não estava. Não estava preocupada se alguém ia ficar com remorso. Não, eu só queria acabar com aquilo ali. Então, assim, hoje... né? E eu acho que isso vai ser muito bom para mim profissionalmente, né? Clinicando futuramente. Esse olhar de me compadecer mesmo. De quem está em depressão e passa pelo processo, porque não são todas as pessoas, né? O processo da ideação suicida é um processo que pode estar presente dentro da depressão ou não. Às vezes pessoas passam deprimidas a vida inteira e não tem esse pensamento, né, de autoextermínio. Já outras se entregam para a doença como uma forma de punição, né? E quer ele morrer lentamente, porque acha que precisa passar por aquele processo. Então, assim, nossa, foi muito difícil. Esses 3 meses, assim, foram muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, foi onde a Fênix começou a ressurgir. Porque na hora que eu cheguei, literalmente, no fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Gente, todas as analogias que a gente estuda, que a gente lê, de repente, começam a fazer sentido. Pra mim foi isso, assim. Eu cheguei literalmente num lugar onde eu não tinha pra onde olhar. O único lugar que eu tinha pra olhar era pra cima. E o único lugar que eu tinha pra sair era pra cima. Então foi quando eu comecei mesmo e falei assim, vai doer? Vai doer. Mas eu vou tomar a rédea da minha vida. Eu vou assumir a responsabilidade aqui. Sou eu que permito as pessoas fazerem isso. Sou eu que permito ser tão pouco amada. Sou eu que permito ser tão julgada. Sou eu que permito ser tão moldada pelas pessoas. E aí foi outro processo, né? Lento, mas foi quando eu comecei. Eu comecei a conseguir começar a me exercitar. Que hoje, né, a OMS já entende que dentro do tratamento da depressão, a atividade física é fundamental. E eu falo para vocês que, depois de Deus, foi a atividade física que me tirou da depressão. Não foi nem a medicação. Foi a atividade física. Para ensinar meu corpo a produzir aquilo que eu precisava. Nessa loucura. Mas não foi fácil, não, né? Não cheguei lá já sendo musa fitness, não. Nem sou ainda. Mas foi de disciplina. De assumir a responsabilidade de falar, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu preciso ir. Que fosse 5 minutos, que fosse 10 minutos, que fosse meia hora, mas eu precisava ir. Porque se eu não fizesse, só eu estava sentindo aquela dor. Só eu. Mas estava todo mundo sofrendo a consequência. Meus filhos estavam ao léu,
quantas vezes meus filhos ficaram, às vezes sem almoçar, às vezes sem jantar, porque eu não tenho funcionário, às vezes... Né? Meu filho assumiu a minha filha, questão de levar para a escola, buscar na escola, ele já tinha o carro dele. Então, ele assumiu essa parte. Eu não sabia se a Rafaela tinha uma prova. Se você me perguntasse que período que o Marlos Filho estava, eu não sabia. E nisso tudo fazendo faculdade de psicologia. Como? Gente, o primeiro semestre, eu fui acolhida por anjos lá. Eu não tenho como outra palavra. A Kate, que era essa antiga psicóloga minha, me incentivou muito a fazer algo que eu sempre quis fazer, mas que eu sempre deixava para depois. Porque a faculdade de psicologia chegou no mesmo... O desejo, né, pela psicologia, chegou no mesmo período do meu filho se tornar universitário. Então, gente, como que eu vou para a faculdade? Sendo que agora é o momento dele de ser, né, universitário. Eu não vou roubar essa glória dele. É sempre essas questões me perseguiam. E aí ela me insistiu, incentivou, falou, olha, procura uma instituição, assim, tal. E eu fui, gente. Eu ia pra faculdade. Eu fui 6 meses pra faculdade, chorando o caminho todinho. Chegava, ia no banheiro, lavava o rosto e entrava pra sala. E aí eu tive uma professora que foi um anjo na minha vida, que foi com quem eu me abri. E ela me acolheu. Hoje ela não tá na instituição que eu estou me formando. Que ela foi, assim, fantástica na minha vida. Ela vai saber, porque eu escrevi pra ela, e ela sabe, se ela assistir esse episódio, ela vai saber que é ela. E ela foi essa pessoa que me ajudou a me manter. Aí ela falava, hoje você vai ficar aqui. Hoje você vai prestar atenção. Às vezes não era a aula dela, porque era só uma vez na semana. Ela me encontrava no corredor e falava, hoje você vai sentar lá e você vai dar seu melhor. E Deus foi trazendo pessoas. Porque pessoas te machucam e pessoas te curam. É importante. Que história. Andréa. Até fiquei sem fôlego já. Mas, sim, é uma história muito, vamos colocar assim, primeiro uma parte pesada e depois uma parte de superação. E hoje, o que você acha que, depois que você formar, você tem já um conhecimento de causa, mas hoje também você já trabalha desenvolvendo pessoas. Com essa... Tipo assim, uma superação tão, vamos colocar assim, cara, eu acho que extrema, porque eu, assim, pelo jeito que você fala, e a gente já ouviu de outras pessoas também que passou por um processo depressivo, que é tipo assim, como você falou, foi no fundo do poço e tá conseguindo sair e que conseguiu sair. Hoje, esse testemunho eu acho que vai ajudar muitas pessoas que também talvez estão passando por um processo de depressão e se identificar e buscar ajuda, mas no dia a dia, a Andréa não é a mesma pessoa que de lá atrás que permitia que as pessoas faziam o que queria. Não mesmo. E quando você está fazendo esse processo de desenvolvimento de pessoas, ou também talvez até trocando uma ideia com a amiga ali. No trabalho, né? Ou no trabalho. Como que a Andréa ajuda as pessoas a se enxergar e assumir a responsabilidade da sua vida? Realmente muda tudo, né? Eu postei hoje. A dor te muda. E eu acho que ela te muda, dependendo da dor, a um ponto que muitas pessoas não gostam dessa mudança e não permanecem. E tá tudo certo. Porque ninguém tem que permanecer onde não está confortável, né? Assim como eu não permaneço mais. E assim, eu não sei vocês, mas nós somos de uma geração formada para processos. A minha formação de administração foca em processos. Meu MBA de gestão foca em processos. E depois que eu passei por tudo isso, mesmo tendo todo o conhecimento, as formações em coaching, desenvolvimento humano, hoje eu entendo que o foco não tem que estar nos processos. O foco está nas pessoas. Porque pessoas fazem processos. Pessoas cumprem protocolos, pessoas batem metas. Se as pessoas estiverem bem, as metas serão alcançadas. Se as pessoas estiverem bem, terão um bom atendimento ao público. Se as pessoas estiverem bem, todos os processos vão bem e se retroalimentam. Porque eu sou uma pessoa que estou equilibrada, saúde mental ok, saúde física ok, porque hoje, né, as corporações elas têm cuidado de tudo isso dos seus colaboradores, que cumpre processos com excelência, que gera resultados para a empresa e que a empresa também investe em mim. Então, assim, é um processo que se retroalimenta. Então, o foco é nas pessoas. Se não for as pessoas, né, a maior instituição que existe no mundo, que é a família, não vai bem, porque você até deixou seus filhos ali num certo momento de lado, porque você falava, cara, eu não tô
não quero saber mais de nada, nem de mim mesmo, principalmente dos outros. Então, assim, eu concordo demais que as pessoas, assim, eu vejo que o mundo meio que negligencia as pessoas, mas a gente está se permitindo. Aí eu vou entrar naquela questão de dar permissão. Hoje o povo fica muito na questão de ser superficial nos relacionamentos. Não precisa de ficar aquele chamego, igual você falou. Tem gente que quer uma amizade muito Grudinho. mas tá ali para aquilo que a pessoa precisar. E, igual você falou, talvez uma amizade com baixa manutenção, mas que realmente seja uma amizade, porque na hora que você precisa mesmo, de fato, você consegue filtrar as pessoas que realmente são amigas e quem não são, que estão ali só de representantes ali, representativas e não fazem diferença na sua vida, né? Exatamente. Tem até um livro, eu acho até que eu comentei com a André antes da gente começar, que é do Jordan Peterson, As 12 Regras da Vida. Ele fala em uma das regras que a gente tem que cuidar da gente mesmo como a gente cuidaria de alguém que está sobre nossa responsabilidade. Então, você tem que fazer os seus exercícios, tomar água, tomar os remédios no horário, porque tudo aquilo que você faria cuidando de uma pessoa que você ama, você tem que fazer para si. Então, eu acredito que olhar para a forma que as pessoas estão te tratando e pensar, eu gostaria que alguém que eu amo fosse tratado dessa forma. Então, não permitir isso, tipo assim, cuidar de você como sendo a prioridade para você conseguir estar bem e cuidar de quem você ama. A gente precisa desenvolver essa normalização, né? Precisamos normalizar o autocuidado, porque é algo que não é permitido. A gente está numa geração de uma cobrança muito grande por metas, resultados, performance. O que temos hoje? Gurus de performance. Né? Então, assim, você abre o YouTube, você tem, se você, né, dependendo do seu algoritmo, gurus de performance de cima e baixo. Gurus de performance religiosa, gurus de performance profissional, gurus de performance de relacionamento, né? Mentoria. Todo mundo agora se acha no direito de ser um mentor. Então, assim, todo mundo quer ser um guru, né? E assim, todo mundo quer um guru, alguém que fala assim, nossa, eu vou, né, fazer como o outro faz. Ah, tudo bem, a gente precisa realmente, né, ter modelos ali, ok. Mas tudo isso tem gerado uma expectativa muito desregulada. Expectativa de resultados desregulada. Expectativa de performance desregulada. E aí nós estamos colhendo o fruto desse adoecimento. Burnout, depressão, ansiedade. Por quê? Porque eu tenho uma meta muito fora da curva, que eu não vou conseguir atingir, porque as metas elas precisam ser tangíveis, e eu nunca vou atingir aquela meta ali. Eu nunca vou atingir o 1 bilhão. Daquele jeito que estão propondo ali naquela mentoria que eu comprei, que eu paguei, que eu fiz certinho, eu estudei todas as aulas, eu fiz todo o passo a passo. Mas eu não vou cumprir, porque não é só um fator que determina, são inúmeros fatores que determinam. Então, quando eu chego nessa meta super alta, né, e, assim, não estabeleço pequenas metas ali no meio do caminho, eu vou me frustrando. E aí, nessa frustração nasce a ansiedade, nessa frustração nasce ali um excesso de trabalho, que pode gerar um burnout. Então, assim, o foco precisa ser nas pessoas, em ter pessoas capacitadas, mas emocionalmente equilibradas. Ninguém é normal. Eu gosto de falar muito isso. Ninguém é normal. E ninguém está vivendo no Jardim do Éden, só comendo e bebendo e vivendo delícias. Todo mundo sai de casa e precisa matar seus leões. Às vezes, eu saí de casa hoje, não matei todos que eu precisava. Deixei uns dentro do armário, deixei uns acorrentados, né? Guardando para amanhã. Guardado lá de fora. Mas a realidade é que todos temos os nossos leões. E quando a gente começa a gerir pessoas com esse olhar, de olhar para o meu colaborador e pensar, por que será que ele não está bem? Por que será que a roupa dele não está passada? Por que será que a minha funcionária, hoje, minha colaboradora, já tem 3 dias que ela vem sem uniforme? Será que não é porque tá faltando água na casa dela? Será que não é porque o marido abandonou e ela tá na rua? Então, assim, o olhar por trás, assim, o meu trabalho com a liderança é sempre de olha por trás. O porquê do porquê. Eu estou fazendo isso por quê? Mas por quê? Por que eu estou fazendo?
Porque nós somos construídos por um emaranhado de influências. Então, assim, o meu comportamento não é do nada. Eu não me tornei essa pessoa com necessidade de aprovação e aceitação e validação do nada. Não foi do nada. Eu cresci com várias construções que me levaram para esse lado. Desconstruir também é difícil. Mas e se me olhar com mais carinho e mais afeto? E se eu olhar para você e entender que talvez você está chegando atrasado, por quê? Estou chegando atrasado. Está afetando minha produtividade. Por eu estar chegando atrasada, afetou minha produtividade. Mas por que eu estou chegando atrasada? Porquê do porquê? Ninguém te pergunta. Só te dão... Não, você tem que acordar mais cedo. Não, você tem que pegar um ônibus antes. Ou não, aí você tem que pedir Uber antes, você está despreparado. Você tem que pedir fulano, passa lá perto da sua casa, porque você não organiza uma carona. Mas e aí? O povo tá mais preocupado em achar uma solução pro seu problema, em vez de entender o seu problema, né? É porque tá todo mundo correndo. Correndo atrás do vento, às vezes. Correndo atrás das suas próprias metas intangíveis, muitas vezes. Sabe? De suprir as expectativas do outro. De suprir as expectativas do mercado, que muitas vezes são irreais. Que muitas vezes são só adoecedoras. Quantas e quantas pessoas, às vezes, passaram pela vida de vocês que nossa, eram super promissoras, inteligentíssimas, e que, de repente, elas não progrediram. Por que será? Será que elas não chegaram a um ponto de estar tão frustradas ali naquela posição, com aquelas metas, que elas simplesmente abandonaram? Porque muitas pessoas inteligentíssimas, com capacidades, assim, fora da curva, param. Por isso. Porque chegam num ponto de alta exigência tão grande que vive frustrado. Nada do que eu faço, não consigo validar minhas pequenas vitórias, não consigo validar meus pequenos passos, minhas pequenas metas, minhas micrometas ali, não consigo estabelecer micrometas, só grandes metas. E aí eu vou tendo várias pequenas vitórias, vários pequenos milagres diários, que eu brinco que a vida é um milagre diário. Todos os dias a gente vive milagres diários, e só que você tá tão corrido que você não vê nada disso. Tem um livro, eu sou péssima com o nome de autor. É aquilo que você só vê quando desacelera. Esse livro é fantástico. Quem escreveu, tem certeza, passou pela depressão. Porque não tem condição. Quando você desacelera, você vê as coisas de uma nova perspectiva. Então, assim, encerrei um treinamento agora numa rede de hotéis, e a minha... Cara, se eles esquecerem tudo que eu ensinei de técnica e tal, e de gestão, mas se eles conseguirem olhar no olho de cada um da equipe deles, e enxergar o valor de cada um, e construir com aquela equipe ali, os valores daquela equipe, para que eles tenham uma base, eles vão chegar em qualquer lugar que eles quiserem. Porque se você olha para as pessoas, você atinge as metas. Mas é olhar e ver. Né? Aquela questão do avatar, eu vejo você. Estou vendo a sua luta. Eu estou vendo que não é fácil. Hoje, o que você precisa de mim? Hoje, para você entregar o resultado, o que você precisa de mim? Estou sem creche pro meu filho. Por que tá sem creche? Eu não tenho condição de pagar. Meu marido me deixou. Ou estou morando de favor. Tem tantas situações que acontecem e que afetam, porque nós somos biopsicossocial noéticos, uma perda de um parente, tudo afeta. Tudo afeta. A gente não tem como isolar a face da nossa vida. Então, a minha vida, meu casamento vai afetar a minha vida profissional vai afetar meu casamento, minha vida espiritual afeta a minha vida profissional, que afeta os meus relacionamentos de amizade, que afeta a minha saúde física, que afeta a minha saúde mental, e vai se afetando ali, ó. Todo mundo sendo afetado. Então, a gente tem que voltar para o autocuidado e, dentro da gestão, voltar para o olhar do ser humano. Jung fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Esse é o ponto-chave do gestor. Conheça mesmo, você tem que ter técnica, tem que investir em conhecimento, né? Porque não vai chegar lá fazendo de qualquer jeito. Por exemplo, se eu chegar hoje, vocês são contadores, eu não sei fazer nada. Então, assim, não é na força de vontade. Realmente, para você exercer uma função, você precisa ter conhecimento e técnica. Mas e aí? Na hora de lidar com outra pessoa, com o cliente,
com o colaborador. Qual que é a postura? Tem que ser humana. Tem que ter humanidade. Tem que ser humanizada. A gente fala tanto de inclusão hoje, né? É tão necessária a inclusão. Eu estava até conversando com algumas amigas mais cedo. Ela falando, né, da necessidade de inclusão, passando por um processo agora onde ela precisa incluir alguns colaboradores, questão de gênero, questão de etnia, questão, né, de PCD. E aí, ela falando para mim que uma das colaboradoras lá da questão é uma pessoa a gênero, né? E ela disse que a pessoa se abriu com ela e falou, nossa, eu tenho muito medo que vão pensar, né, de como vão me tratar. E aí ela falou, elas vão te tratar como uma pessoa, como um ser humano. Eu acho que tudo ficaria mais fácil se a gente tratasse todo mundo como um ser humano. O preto, o branco, o gay, No final, todos são seres humanos, né? o gay, a lésbica, o agênero, o binário, não binário, não interessa. Por trás daquilo ali, daquela escolha, daquela função social, tem uma pessoa. Por trás de um cargo, tem uma pessoa. Por trás da Andréia, treinadora comportamental hoje, tem uma pessoa que construiu essa história e hoje entrega um conteúdo humanizado por conta disso. Porque eu poderia muito bem juntar aquela caixinha de ferramentas, né? Que a gente, dentro do coaching, a gente chama de caixa de ferramenta. Juntar a caixinha de ferramenta, chegar ali na instituição, abrir essa caixa de ferramenta e, ó, ferramenta, aplicar. Eu ia causar impacto, como muitos causam. Mas e aí? E o resultado disso, né? E o resultado disso? Será que eu consegui olhar para alguém e ver, por exemplo, que uma pessoa tinha muita dificuldade de escrever o que pensava? E de conseguir chamar para perto? E tentar entender o porquê? Qual que é a construção daquela pessoa que ela tem tanto medo de se expor e de se expressar para ela mesma, sendo que hoje ela ocupa um cargo de chefia? E se ela nunca tratar isso ou buscar isso aí, uma hora ou outra vai afetar a equipe toda, né? Sim, e vai estourar. Tipo assim, tem gente que usa um personagem. Eu vejo muitas pessoas assim, elas se apropriam de um personagem. Talvez eu quero passar a imagem que eu sou um cara forte, tal, e ali no dia a dia tá. Mas você, agora você falou assim, fale um pouco de você mesmo, esquece cargo, esquece esse personagem que você criou e fala um pouco das suas dores, o que você enxerga de fato, o que você é na essência. Então eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de fato demonstrar quem elas são, sabe? Sim. Para elas mesmas, o que torna isso muito mais doloroso, porque você não consegue, você não tem nenhum lugar seguro e nenhum lugar que você se sente confortável para falar de você, porque nem para você fala. Não. Então você se esconde de você mesmo. Na terapia, eu acho que assim, a parte mais dolorosa é a desconstrução. Tudo que você acha que você acredita, que você viveu, que você enxerga, seu ponto de vista, quando você começa a analisar e criticar aquilo ali, você olha e fala, você começa a perder um pouco sua identidade, mas depois você começa a reconstruir e fala, cara, não existe um 100% só por esse caminho, você tem que olhar o todo e ponderar outras situações para você, de fato, ser uma construção mais, vamos colocar assim, mais flexível, mais aberta para você entender. Igual, para mim conseguir entender uma pessoa, eu tenho que estar aberto para entender ela. Então, de fato, eu vou querer dar solução para a vida dela. Ah, eu sou isso. Não, beleza. Então, acha uma solução aqui, resolve dessa forma, mas eu não tenho essa empatia de olhar para aquele ser humano, sabe? Você vira aquele livrinho, Minutos de Sabedoria, Exatamente. Na vida dos outros. Isso aí. Que a pessoa vem conversar com você e ao invés de você ouvir e acolher, você tem que sempre dar uma palavrinha, sabe? A solução, né? Ah, eu já fiz isso demais. Nossa, eu já fiz isso demais. Eu achava que eu tinha que ser a pessoa, assim, da solução. Aquela caixinha que você abre, assim, tira um versículo e a solução do problema. E, assim, eu vejo que muitas pessoas assumem essa posição de ser aquela pessoa sábia que dá a solução para tudo. E a gente não tem que estar nessa posição. A gente só precisa acolher. E você falou, né, algo da questão da desconstrução e da questão da identidade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a gente acredita que tem uma identidade nas coisas que nós fazemos e não nas coisas que nós somos. Isso é verdade. Então, assim, quando eu ia me apresentar, eu lembro quando eu fui para uma formação em São Paulo, tem aquela coisa, né? Toda formação tem, né? Se apresenta, fala um pouquinho de você. Eu falava do que eu fazia. Eu falava assim, você mesmo me perguntou o que eu falei. Eu descrevi meu currículo, eu tava vindo para cá.
E aí eu pensei, cara, eu falei meu currículo de formação, mas eu não falei quem eu sou. Não falei quem eu sou, né? Porque assim, quando eu falo pra você, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou cristã, né? Antes de tudo, aí eu sou cristã, eu sou administradora, eu sou gestora, eu sou treinadora comportamental. Eu não tô falando de quem eu sou. Tô falando daquilo que eu faço. Porque todas essas coisas podem ser tiradas de mim. Eu posso perder meu casamento, eu posso, Deus me livre, misericórdia, perder os meus filhos, eu posso ficar incapacitada de trabalhar, posso perder a minha capacidade cognitiva, né? Às vezes um acidente, alguma coisa, uma doença, uma demência. E aí? E quem eu sou por trás de tudo isso? Quem eu sou por trás de tudo isso? É a grande questão que a gente tem que construir. E a gente constrói isso porque nós somos atravessados por inúmeras influências. Primeiro da família, depois da sociedade, né, das questões, né, dos nossos anseios sociais. E aí a gente vai construindo esse ser. E aí essa desconstrução do que é certo, do que é errado, daquilo que é absoluto, daquilo que é relativo, realmente é muito difícil. E muitas vezes o gestor ele precisa passar por esse olhar, de desconstruir, de olhar e falar assim, eu não consigo chegar aqui porque eu tenho uma limitação de ouvir alguém que está num cargo abaixo de mim. Eu não aceito opinião de ninguém que não tenha construído o que eu construí. Já ouviram falar isso? Já. Né? Você não construiu o que eu construí, então você não tem direito. Gente, eu já falei isso a respeito de maternidade. Lá atrás, eu acabei de lembrar. Então, isso é uma crença. E que você não vai conseguir romper enquanto a pessoa não identificar. Não rompe. E ela precisa aceitar que ela precisa romper e identificar esse problema para trabalhar nessa construção. Que você, pegando um gancho lá de trás do que você falou, que você demorou a aceitar que tinha depressão, você só conseguiu melhorar a partir do momento que você viu que tinha um problema a ser resolvido. E eu só melhorei no momento que eu assumi a responsabilidade também pelas coisas que eu tinha que fazer. Pelas coisas que você tinha que fazer. Porque assim, eu vejo que muitas pessoas estão há anos e anos na terapia, anos e anos com depressão, anos e anos tomando medicação, porque não conseguem chegar nesse ponto. Mas até isso dói. Assim, a partir do momento que você assume a responsabilidade da sua vida e tudo que acontece nela é culpa sua, cara, dói. Você olha e fala assim, isso aconteceu. Não era muito mais fácil falar que foi a mãe? Isso é trauma, minha mãe que fez. Né? Trauma. A minha coisinha com a psicanálise, né? O Freud gosta muito disso. Meu pezinho atrás, assim. Por quê? Porque é muito mais fácil, gente. É muito mais legal. Não é? Muito mais legal falar, eu fiz isso porque você me respondeu desse jeito. Você não sabe o que aconteceu na minha vida, quanto foi difícil, por isso que eu sou dessa forma. Então, exatamente. Olha, não, eu só não consigo bater a meta porque você não me dá as ferramentas necessárias. Aí você fala, o que você precisa? E aí, o que você precisa? Não, mas não, aí fala igual os Minions, né? Abadá. Porque não tem o que falar, né? Não tem. Porque, assim, é muito complicado a tal da autorresponsabilidade. Se tem uma coisa, assim, que se a gente desenvolver, ninguém para a gente, é a autorresponsabilidade. Porque você enxerga que eu vou e eu também fico, dependendo de mim. As pessoas fazem ou não fazem, dependendo de mim. Dependendo de mim. Gente do céu, se eu pudesse falar aqui as coisas que eu estou pensando. Não posso, porque eu vou expor pessoas. Mas, assim, coisas que, a partir do momento que você fala assim, até aqui, daqui pra frente, não. Nossa, você vira a pessoa mais abominável da Terra. E é outro processo. Você sabe lidar com essa situação. Das pessoas entenderem que é isso e que elas vão ter que respeitar o seu espaço, respeitar o seu limite, respeitar o até aqui você pode ir, daqui pra frente não. Mas nesse processo de construção desse limite, você não fica com o sentimento que você está sendo injusta, talvez até dura demais, falar assim, nossa, solitária. Eu podia ter feito isso, eu podia ter ido naquele evento daquele povo, mas eu não queria ir, eu não fui. Mas aí depois fica se remoendo e fala assim, nossa, cara, eu podia ter ido, eu não fiquei junto com aquela pessoa e tal. Fica, com certeza. A sensação de até onde eu devo flexibilizar é muito difícil, muito desafiador. E assim, eu já deixei de ir a lugares, de fazer coisas por conta disso.
Nossa, deixei de fazer coisas assim que ninguém imaginava que eu ia falar assim, não vou fazer. Por quê? Porque eu sempre fiz. Então, assusta todo mundo, mas também, ao mesmo tempo, é difícil pra mim. Essa sensação de, às vezes, ser ingrata. Às vezes, as pessoas te chamam de ingrata, porque, por exemplo, você caminhou com determinadas pessoas por um longo tempo. E por um longo tempo, aquelas pessoas foram realmente pessoas importantes para sua vida. Mas quando você assume a responsabilidade, você enxerga o quanto o outro te afeta. Te fere. Te fere, te afeta, te manipula. Porque, assim, a gente fala de manipulação sempre numa questão muito pejorativa, né? Mas a manipulação é de moldar o seu comportamento também. Então, é igual eu falei pra Sênia, eu falei, cara, 3 anos atrás eu tinha ligado pra umas 10 pessoas perguntado que roupa que eu ia vestir pra estar aqui. Ao ponto que eu me permitia ser moldada pelas pessoas que eu considerava importante. Não quer dizer que eu não tenho gratidão por tudo que eu passei. Nossa, tem pessoas que hoje eu não tenho uma convivência intensa mais, uma convivência apenas social, né, momentânea, que foram extremamente importantes em algum momento da minha vida. E eu não esqueço essa história. Foi uma história na minha vida. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não posso permitir o além de. Eu vou conviver socialmente, eu vou encontrar em alguns lugares, alguns eventos específicos, pontuais. Vou conversar, vou rir, vou brincar. Mas é até ali. Não vai entrar na minha casa e sentar na minha cama. Porque tem uma diferença. Né? Se sentar no café e passar uma tarde inteira rindo é diferente de sentar na mesa da sala da sua casa. Totalmente. É muito diferente. Então, assim, antes eu não colocava esse limite pra nada nem ninguém. Então, assim, eu levava todo mundo pra dentro da minha casa. Todo mundo pra sentar na minha cama. Então, assim, eu não estabelecia esse limite. Olha, você é meu amigo, a Sênia é minha amiga. Até aqui. Não tinha isso não. Todo mundo era amigo, amigão, vem cá. The best friend. Só não vamos comer no mesmo prato, porque a coisa que mais me irrita na vida é pegar a comida do mesmo prato. Mas assim... mas era aquela pessoa que eu não colocava limite. E aí, tem uma frase engraçada que uma amiga minha fala, né? A intimidade leva ao desacato. A gente brincava essa frase. Mas é uma frase, tá vendo? As analogias que a gente vai fazendo sentido. Cara, faz muito sentido. As pessoas, elas só te ferem porque elas têm intimidade com você. Ninguém... O picolézeiro não passa na rua e te ofende. Ele não tem intimidade com você. Uma pessoa que você convive lá na empresa, mas que você passa por ela, você não trabalha diretamente com ela, ela pode te falar uma coisa terrível. Você vai virar e falar assim, nossa, que louca. No máximo, você fala, meu Deus, essa pessoa não tá bem. Agora, se é alguém, você vai questionar e aquela opinião, ela tem um valor, né? Tem um valor. Vocês viram o discurso da Demi Moore? Não. No Globo de Ouro? Cara, eu achei fantástico. Ela falou assim, que um produtor, 30 anos atrás, falou pra ela que ela era uma atriz de pipoca. Que ela ia vender muitos filmes, ganhar muito dinheiro, mas que ela nunca ia ganhar um prêmio. E ela acreditou nisso a vida inteira. Até ela chegar ao ponto de subir e ganhar o Globo de Ouro agora. E falar assim, não é. Por quê? Porque as pessoas que a gente dá intimidade na nossa vida, elas ganham poder para ser aquelas que nos atravessam. Então, por que né, a psicologia fala tanto da questão do trauma da mãe, do pai, que a mãe faz, que o pai faz, que a família faz? Porque são pessoas de muita importância. A primeira professora tem muita importância. As autoridades, as figuras de autoridade na nossa vida. Por que há tanta manipulação religiosa? Porque é uma figura de autoridade, alguém que você dá acesso. E a quem você dá acesso, você dá permissões. E esse acesso, ele te afeta, ele te atravessa. Então, assim, as pessoas, elas vão entrando conforme a gente permite na nossa vida e vão nos afetando, pro bem ou pro mal. E, às vezes, são pessoas maravilhosas, mas o limite que você deu para ela foi tão grande que ela não sabe lidar. E, às vezes, talvez nem foi por maldade. A formação dela também é tão limitante que ela acha que não tá fazendo algo ruim para você, na limitação da visão dela, mas realmente ela tá construindo uma limitação em você também, né? Sim. Assim, eu tento pensar que as pessoas, elas não fazem
Por maldade. Por maldade. Por má fé, não. Eu acho que é sempre na boa fé. Principalmente relacionamento de amizade, né? Família. Eu errei muito com meu filho. Gente, meu filho apanhou demais sem necessidade, porque eu não tinha a menor maturidade emocional para lidar com as coisas que eu lidava. E o que eu fazia? Eu descontava nele, que era a parte mais fraca. Então, assim, foi maldade minha? Não foi. Foi inabilidade. Uma habilidade que eu não tinha. A minha segunda filha, eu a tive com 23 anos. Uma adolescente ainda, né? Porque a adolescência vai até os 24. Todo mundo acha que fez 18 não é mais adolescente. A adolescência vai até os 24 anos. Que é quando o nosso lobo frontal fica prontinho. Ela apanhou muito menos, quase nada, na verdade. E meu filho brinca, né? Ah, mas você mima, Rafaela. Ai, eu falo isso lá em casa sempre. Mima. E aí eu brinco com ele, eu falo, e se eu tivesse o terceiro, eu não tinha encostado a mão? E se eu tivesse o quarto, eu não tinha encostado a mão? Por quê? Porque eu desenvolvi outras habilidades. Outras habilidades para entregar a mesma coisa de uma forma melhor. E a gente vai fazendo isso. Então, assim, eu tive comigo as pessoas que eram melhor para aquele momento. E eu também posso ter sido uma pessoa que não foi o melhor para elas, mas era o melhor que eu tinha. Era aquilo que eu tinha. E era aquilo que elas tinham para mim. Então, assim, eu não vejo que é por maldade. Claro que tem algumas falas, algumas coisas, né, que as pessoas ferem. Não digo na intenção de ferir, mas na intenção de causar alguma coisa ali, às vezes até de te mover do lugar, provocar, porque as pessoas às vezes acham, né, que te provocando você vai agir, né? Eu falo assim, dentro da depressão, por exemplo. Mas as pessoas dão o que elas têm de melhor. E a gente só dá aquilo que a gente tem mesmo. Você não dá nada além. Então, assim, hoje eu sou uma versão melhor de mim. Hoje eu entrego o melhor de mim. Mas o melhor de mim há 2 anos atrás também eu entregava. Não era o que é hoje, mas também era o melhor de mim. Então, assim, eu fui a melhor mãe aos 18 que eu poderia ser. Com todas as circunstâncias que eu passei, com todos os contras que eu combati, que eu tive que resistir, que eu tive que vencer. Eu fui a melhor mãe que eu poderia ter. E a melhor mãe que meu filho poderia ter. Assim como para a segunda filha, eu também fui a melhor mãe. E hoje sou a melhor mãe que eles poderiam ter nessa fase da vida. Né? Então, assim, não dá. Quando você enxerga tudo isso, não dá para você ficar culpabilizando os outros. Não dá para você... E nem ficar sofrendo. Eu fazia isso. Agora, se fosse hoje, eu faria diferente. Mas já aconteceu. Passado... Já foi. Outra coisa. Ai, nossa, eu entrei na depressão porque meu marido fez isso comigo. Ou porque minha mãe não me deu lá, quando eu era criança, uma boneca Barbie. Porque tem isso, né? Hoje essa geração mimimi da internet, né? Uhum. Ai, porque eu fui criada, não sei o quê. Não, cara, porque eu permito que as pessoas façam isso comigo. Por que que eu permito? O porquê do porquê. Né? Esse porquê do porquê ele me persegue. Porque eu quero muito que as pessoas me vejam como alguém de valor. Que eu quero muito que as pessoas olhem para mim e me admirem. Essa necessidade de admiração, eu falo por mim, né? Me levou a lugares terríveis. Posições terríveis, que as pessoas faziam o que queriam, falavam o que queria. E aí eu pensava, mas eu não posso dar uma resposta do jeito que eu tô pensando aqui. Só vou ofender a pessoa. Não, senão o que ela vai pensar de mim? Né? E hoje eu penso, vão pensar de mim alguma coisa, mas vão pensar a verdade. Né? Vão pensar, a Andréia é atrevida, a Andréia, né? Olha lá, a Andréia gravando podcast, do nada. Cara, você vai pensar alguma coisa. E eu não consigo controlar nada disso. O que eu consigo controlar? Minha vontade de estar aqui, minha vontade de contribuir de alguma forma. Como as pessoas vão receber também tudo isso que eu tô falando. Eu não posso controlar. E isso. Vai do preparo de cada um, da forma que ela está disposta a ouvir isso aqui. Ela pode ouvir e falar assim, nossa, ela está acabando com a gente. Ou senão ela fala, nossa, ela está contribuindo com a gente, para a gente enxergar a nossa limitação e nos tornar pessoas melhores. Assumir a responsabilidade da vida, sabe? E toda essa forma vai depender de como a pessoa tá no momento, né? Exatamente. E tem alguns livros que eu gosto de reler todo ano. Tem um livro específico que ele chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu já li ele várias vezes
E cada vez que eu leio ele, eu tenho uma impressão diferente, porque a cada vez que eu leio, eu sou uma pessoa diferente. E então eu acho assim que a forma que cada um vai ouvir, vai interpretar, vai depender de como ela tá naquele momento. Exatamente. E da maturidade, construção, das ferramentas que ela construiu no meio do caminho ali, porque cada época da vida você pensa assim, hoje eu sou um cara sábio, que eu entendo das coisas, sou uma pessoa que tô num certo nível de desenvolvimento. Aí quando você olha para trás, você fala assim, lá atrás eu pensava a mesma coisa. Nossa, não sabia mas era nada. nada. O cara era neném, maturo. Meu Deus, acredito que eu fiz aquilo. Nossa, eu falei daquele jeito. Ai, meu Deus do céu, o que eu fui falar aquilo? E assim, a diferença da inteligência e da sabedoria estarem inteligente, qualquer pessoa pode se tornar, né? Você lê, você faz um curso, isso é inteligência, parte cognitiva. A sabedoria está em aprender com a história do outro. Você não precisa passar por aquilo que o outro passou se você conseguir aprender com a história dele. Então, assim, histórias de pessoas, né, de superação, elas só vão afetar a sua vida a partir do momento que você decidir falar assim, eu não preciso chegar no ponto que ela chegou para começar a olhar para mim com autorresponsabilidade. Né? Eu não preciso chegar, ninguém que vai ouvir precisa chegar no fundo do poço como eu cheguei, porque a depressão ela é multifatorial, ela não é uma única coisa, né? Eu falei assim da questão do casamento, que foi um gatilho maior, mas que eu já estava já com uma construção da depressão. As pessoas elas não precisam chegar onde eu cheguei para elas olharem para si e falar assim, eu preciso tomar a rédea da minha vida. Eu preciso parar de pagar a terapia para falar dos outros e começar a falar de mim. Eu preciso fazer atividade física, que é um fator que me ajuda. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso. E eu bato tanto nessa tecla com todas as minhas amigas que não fazem. Minha irmã, eu pego no pé dela pra caramba. E agora, esse ano, ela tá lá, toda fitness. Estou super orgulhosa. Por quê? Porque eu preciso fazer por mim. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Os anos vão passar. As eras vão mudar. As pessoas vão mudar. E ninguém vai fazer nada por você. A realidade é essa. E você não pode reclamar daquilo que você permite. Essa frase que eu tanto ouvi, que eu tanto falei, finalmente é uma verdade na minha vida. Se eu permito a pessoa chegar na minha vida nesse ponto de me ferir, não é sobre o outro. É sobre o nível de permissão que eu tô dando. Profundo. André, o papo tá bom, tá caminhando pro fim do episódio, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de vida para as pessoas. Tipo assim, você tem uma história de vida muito bacana, profissional também, como mãe, como pessoa, mas hoje, se a André pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos vendo ou assistindo e falasse assim, ó, eu vou deixar uma frase para essa pessoa que vai fazer a diferença na vida dela, qual seria? Caraca, deixa eu pensar. Nossa, isso, né? Essa foi profunda, essa você pegou pesado. Ninguém constrói nada no vento. Nós precisamos construir fundamentos na nossa vida, né? E eu acho que se hoje eu puder deixar uma única frase, é construa um fundamento sólido na sua vida. Construa sua vida na rocha. E quando eu falo na rocha que é Cristo mesmo, sendo bem piegas. Por quê? Porque virão os ventos, as ondas vão bater e você vai estar lá. Você vai permanecer. Porque às vezes a gente constrói lindos castelos. Uma vida tão linda, tão pomposa, mas constrói ela na areia. E aí vem os ventos, porque os ventos vêm. É verdade, os ventos vêm. As ondas vão bater forte, é verdade. Em algum momento, as ondas vão bater forte. E quando você tem uma base sólida, que você está firmado no fundamento da palavra, no fundamento da fé, você suporta. Você passa. Os tempos maus passam, porque tudo é passageiro na nossa vida. E assim como os dias maus passam, os dias bons também passam, e a gente tem que aprender a desfrutar desse milagre diário. Acordei hoje, respirei. Hoje eu posso me alimentar. Hoje eu posso me exercitar. Hoje eu posso trabalhar. Hoje eu posso voltar para casa e abraçar meus filhos. Tudo isso é um privilégio e um milagre diário que a gente deixa passar despercebido no nosso dia a dia. E é o que faz sentido e o que dá sentido. Então, construa uma base sólida, porque
É de onde você constrói sua casa que você vai descobrir qual é a velocidade dos ventos que você suporta. E viva diariamente o milagre diário que é a vida. O respirar, o comer. Quantas pessoas não podem se alimentar? Né? Se alimentar, abraçar seus filhos, abraçar seus pais, mandar uma mensagem, estar com pessoas que você ama, estar com pessoas que você te fazem bem e que você também faz bem a elas. A vida é isso. E se vida e morte se formam num instante, eu acho que a vida é um instante. Uau! Pessoal, vocês viram que a gente voltou desse recesso de final de ano com tudo, né? André, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença e tudo que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para todas as pessoas que precisam ouvir e vai mudar vidas. Então, assim, muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio. Obrigado.